Mais um vídeo sobre o Evangelho. Eu ia começar na página 72 do e-book na internet, mas não sei o que é que houve, já tentei diversas vezes e aparece tudo em branco. Então, eu tenho que pular uma parte que ia falar dos mundos, parece que mundos regenerados, alguma coisa assim, não sei. Mas não aparece. Então, vamos ver qual é o seguinte. Vamos ver aqui. O subtítulo agora é Ninguém Poderá, corresponde ao capítulo 4 do e-book. Né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então vamos lá. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Então eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus 16, 13 a 17, Marcos 8, versículo 27 a 30. Então, o que é que o Cristo quis dizer isso? Porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Ele quis dizer que não foi pela presença do corpo dele estar ali que ele viu que ele era o Jesus, mas não. Foi através da mente dele, conexão com o cosmos, conexão com o Criador, que ele viu, observou que o Cristo era o Cristo. Jesus era o Cristo. Porque o Criador, e através dos seus trabalhadores, médiuns confiáveis, porque tem médiuns que não são confiáveis e tem outros que são, essa é a realidade, faz com que a intuição seja muito forte do médium, que ele perceba as coisas, ou telinha mental interna, que a gente vê. É como se tivesse uma televisão lá dentro da nossa mente e a gente vê a imagem. Tá? Já me apareceu a imagem de Cristo na minha tela mental, mas não ele totalmente. Eu não sei se eu estava meditando, eu não lembro como é que eu estava meditando. Se não estava meditando, eu estava pensando alguma coisa sobre o Criador, alguma coisa. Aí começou a aparecer uma visão interna de um quebra-cabeças. Eram pedaços, né? Pedacinhos, até colorido. Aí foi se formando e formou o retrato do Jesus Cristo.
Eu fiquei assim impressionada, eu fiquei assim surpresa com isso. Aí depois desapareceu. Então veio um quebra-cabeça com as partes que foram se formando o quebra-cabeças, que nada mais era do que a figura do Jesus Cristo. Muito semelhante, era bem igual não, mas era bem semelhante às que a gente vê por aí. Bom, então tá aí. É assim que vem as revelações. Eu não me lembro se eu perguntei alguma coisa, se eu... não lembro. A minha memória... Assim, eu guardo umas coisas, mas outras não guardo, ou porque eu acho que nem preciso guardar, eu não sei. Eu sou assim. Eu vou fazer o quê, né? Nasci assim. Bom, então vamos ao tópico 2, versículo 2. O tetrarca Herodes, porém, ouvira falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha muita vontade de vê-lo. Isso está em Marcos e em Lucas, na Bíblia. Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16, e no capítulo de Lucas, capítulo 9, de 7, versículo 7 a 9. Tópico 3. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como bem lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhes falara. Portanto, quer dizer, uma outra reencarnação, o João Batista virá como Elias, naquela época, né? Apesar de ter sido guilhotinado, cortado a cabeça do coitado aí. Vamos agora à ressurreição e reencarnação, o título. 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas porque só tinham noções vagas e incompletas acerca de alma e da ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chamava reencarnação. Bem, então, o que acontece? Por que que os judeus sabiam isso? Nas minhas pesquisas, encontrei uma explicação da época da Atlântida, em que os judeus vieram para a Atlântida. Porque eles eram de quinta dimensão e como não passaram de ano, ficaram na quinta dimensão, não conseguiram, vamos dizer, a evolução esperada, eles tiveram, ou pediram, ou foram mandados para a Atlântida, que naquela época estava desenvolvendo muita... acerca da espiritualidade também, tecnologia, as duas coisas. Que havia uma parte deles que se dedicava à tecnologia
que eram os seres de Marte que vieram na mesma época que os judeus. E os judeus eram mais espiritualistas, eles acreditavam e ensinavam que existe só um Deus e trouxeram já esse conhecimento, né? O problema dos judeus atuais é que eles, depois de uma certa época, depois de milhares de anos, se voltaram para aqueles conhecimentos lá da Babilônia, que eram vários deuses, né? Desvirtuaram um pouco devido a... Já a nossa, como é que se diz? Direcionando nós, seres humanos, o gado, seres humanos. Então começaram a direcionar também o povo daquela época, e os judeus estavam incluídos. E com aquela sabedoria que eles tiveram, eles aí já começaram a desvirtuar um pouco, né? Eu não conheço a religião assim, judaica, mas sei que eles seguem aquelas normas e seguiram naquela época as normas do olho por olho, dente por dente, né? E conheci dois até, um pouco rancorosos, né? Então não seguem mais a lei. Eu acho que eles não seguem mais a lei do amor incondicional, porque o parente que não seguir a religião deles, eles não querem mais nada com ele, expulsam e vai se virar sozinho. Então, não praticam a lei do amor. Mas eles vieram com muito conhecimento e passavam esse conhecimento e tinham um atrito com os seres que vieram de Marte. Os seres de Marte, eles usavam mais o lado esquerdo do cérebro, eram mais tecnologia. Eles já vieram para cá e começaram. E foi numa dessas que um dos pedaços que ainda não tinha é afundado da Atlântida, que afundou por causa também dessa tecnologia que eles já não lembravam direito, quiseram fazer e erraram lá os cálculos, né, das energias que eles colocaram para funcionar. Bom, então, vamos lá agora aqui. Continuando o Evangelho. Acreditavam que um homem podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se, né? Etc. Esse ponto. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma, ou espírito, né? Que uns chamam alma, né? A reencarnação, eu prefiro espírito. A reencarnação é a volta do espírito, a vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. Tópico 5º. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. Ele fala da água, porque nós fomos feitos corpo, né? Também parte que é feito o corpo também é da água, mas renasce da água e do espírito. Porque a primeira forma de vida aqui, quando o planeta já estava assim, depois de bilhões de anos, ele já estava com a camada dura, né, da superfície, tinha a água, aí começou a se autocriar ali como é que chama? Aquele verdinho que chamam até de bolor, né? Que dá penicilina, que o cientista descobriu, que dali eles tiram um remédio. Então, começou a cobrir-se de essa vegetaçãozinha delicada, rasteira. Dali, daquela vegetação, já começou a surgir outra, e daquela outra, etc. E de onde veio isso? Da água. Até surgir as plantas, as árvores, até surgir depois os minerais. Desculpe, os minerais. Primeiro veio os minerais, a água, os minerais, vegetais, vegetação, depois os animais e depois, finalmente, um ser que futuramente iria evoluir para ser um humanoide, que é um tipo muito primitivo, tipo símio, para depois ser um homem das cavernas, para depois ir evoluindo, ser neandertal, depois ser o Homo sapiens e o que a gente é hoje. E os seres extraterrestres evoluídos, eles vêm e aceleram a evolução desses seres primitivos. Eles têm um espírito. As árvores têm espírito. As plantas têm espírito. Os minerais, não vou afirmar que tem, porque ainda não vi isso, mas certamente tem espírito, porque eu tenho cristais já de anos e ele se autotransforma internamente e externamente. Eu fiquei muito surpresa com isso. Começa a se formar outras cores, é como se fosse um outro cristal dentro dele. E do lado de fora ele se transforma numa outra cor. Eu tenho os cristais que se transformaram, eram claros e se transformaram em verdes. Outra, e pedras, uma pedra branca, não era cristal, uma pedra. E ela começou a se transformar também. Impressionante, então tem vida. Então, se tem vida, certamente tem espírito também. Então, vamos lá. Então, mineral, vegetal, animal, um elemental, depois do animal vem os elementares para então se formar. Sou um pouquinho esquecida, agora que eu estou lembrando. Ou então estou tendo ajuda. Os elementares para se formar o tal tipo símio que eu falei anteriormente, tá? Até chegar ao que somos hoje, né? E aí, quando a gente já tem um corpo como esse, aí a gente, evoluindo mais e mais e mais, quando a gente chega à quinta dimensão, a gente já tem um corpo, vamos dizer, mais bonito, né? Menos denso, mais sutil, mais bonito. E vamos caminhando assim, daqui a bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, então seremos somente luz. Focos de luz, seremos focos de luz, assim como o Sol. Como aquelas bolas de luz que alguns clarividentes veem. E como às vezes acontece em regiões que são avistados OVNIs, discos voadores, OVNIs. Aquelas bolas ou fachos, às vezes são também, como aqui em casa já apareceu facho de luz, azul. Facho de luz também, são espíritos muito evoluídos. Eles podem ser verdes, amarelos, brancos, dourados, prateados, vermelhos, que eu não sei se é
Não sei qual a evolução do vermelho. Eu sei que os outros são evoluídos. Vermelho, desconheço. Não sei quem são. Bom, então, continuando o Evangelho. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Exatamente. O Espírito é nascido do Espírito, que é o Espírito do Pai Mãe Criador primordial, mas ele também pode ser nascido de dois seres espirituais muito evoluídos, que são só luz, e eles se atraem e aí nasce um espírito, tá? Então, um espírito nasce outro espírito. De uma vida nasce uma vida, um espírito é uma vida, e uma vida nasce outra vida. E ele fala, ó, o que é nascido da carne é da carne. Então, é preciso nascer dentro do ventre de uma mulher para ser carne. E o espírito vai e se aloja dentro daquele feto. E ele mesmo começa a preparar aquela construção. O próprio espírito, ele tem uma informação antes de entrar lá dentro. Aí ele vai. Mas às vezes a gente nasce com defeito porque ele esquece, outras vezes é karma. Quando a gente nasce com algum defeito também é karma, né? Quando nasce, por exemplo, só um instantinho, eu vou ter que ver uma coisa. Pessoal, peraí. Eu tive que ver uma coisa. Gente, de uns tempos para cá, eu acho que eu estou sendo perseguida. Eu agora tive um problema, além do meu joelho, tive um problema ao virar na cama que arrebentou aqui meu tendão. E eu não entendi, mas como? Como aconteceu isso? E eu estou com um problema aqui no ombro. Bem, eu estou aqui fazendo, né? O evangelho, dando interpretação, porque já, né, tenho outros conhecimentos, né, anteriormente. E o que está acontecendo aqui dentro? Veja bem, a janela está fechada. Eu estou sentindo um cheiro e eu quase não tenho olfato. Estou fazendo com que eu sinta um cheiro forte, forte de queimado. Eu estou contando isso, estou deixando aqui no vídeo, que é para eles aprender a não fazer isso comigo. Porque aí eu revelo para vocês também ficarem prevenidos com coisas que acontecem com vocês, ok? Agora tá diminuindo, viu? Resulta isso. Bom, aí eu já fiquei impressionada, porque eu digo, é cheiro de panela queimada. Quando você... Ó, passou. Quando você queima a panela, né? Vai queimando, queimando, queimando. Queimou o feijão, queimou o arroz. Eu fiquei assim, mas eu não deixei fogo aceso lá na cozinha. Eu não deixei nada. Eu vim tranquilamente fazer aqui meu trabalho. Mas eu fui lá ver. Então, chego na sala, não tem cheiro de queimado. Chego na cozinha, não tem cheiro de queimado. Passo no corredor, não tem cheiro de sol aqui. Aí, será que o computador tá queimando alguma coisa no computador? Mas é cheiro de panela. Não é, ó. Aqui. E até tá meio esfumaçado ali, é impressionante. Impressionante. Colocar alguma panela invisível aqui. Impressionante, gente. Voltou o cheiro.
Eu vou ali no banheiro, ver se está vendo alguma fumaça lá do lado de fora. Coisa. Porque na janela tem uma. Na janela não, no banheiro tem uma janelinha que é obrigado a ficar aberta. Bom, gente, deixa isso para lá, valeu a preocupação, né? Mas então eu passo isso para vocês, porque às vezes vocês têm que atualmente prestar atenção no que está acontecendo com vocês. E não se deixem alarmar, tá? Eu fui veloz comigo, assim, bom, de repente eu esqueci e fiz alguma coisa lá. Eu tinha certeza que não, mas eu fui verificar. Então, fica aí a dica para vocês. Agora vamos lá, onde é que está o negócio aqui? Bom, vou colocar aqui. Se viesse do lado lá de fora, tinha que estar na... Tem janela aberta lá na sala e uma num outro quarto dos fundos, tinha que estar lá na sala, né? O cheiro tinha que estar lá, se viesse do lado de fora. Não adianta. Querem, isso me perturba, mas não adianta. Então, vou colocar aqui o e-book novamente. Deixa eu ver com o e-book. Pronto. Deixa eu ver onde é que eu parei. Então, como eu estava falando aqui, a carne é nascida da carne e o que é nascido do espírito é espírito. Bom, não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhes Nicodemos: Como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas. Em verdade, eu te digo que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Está escrito lá na Bíblia, em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas, no itens 1 a 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não teria deixado de combatê-la como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona, como toda a sua autoridade a põe por princípio e como condição necessária quando diz: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Estas palavras: se um homem não nasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Exatamente. Aí começou a batizar as pessoas como a Igreja Católica faz, que isso não resolve nada. Isso é tempo perdido, né, gente?
Eu também nunca entendi, até quando era criança, escutava falar e via, né, no filme, jogar água na criancinha. E tem uns padres malucos que afoga a pessoa, né? Eu fui batizada na água, porque houve um tempo que eu fui evangélica, né? Bom, sinceramente, eu até me senti diferente. Eu até me senti. Mas, claro, a água do mar, salgada, ela faz bem para a gente, né? Eu sei, eu até me senti diferente, me senti bem. Morrendo de medo, porque o pastor me botou com água até aqui. Eu nunca tinha entrado no mar e com medo de ficar afogada, né? Ele me segurava aqui atrás. Eu estava tensa. Me batizou, mas eu tensa, cheia de medo. Mas me senti diferente. Eu acho que, embora essas coisas não fossem para ser feitas, mas como as pessoas interpretaram errado, deve ter algum espírito ali que faça alguma coisa naquele momento, porque eu realmente me senti diferente. Então, esse costume ficou na Igreja Católica e na Igreja Evangélica, né? Negócio da água. Outras religiões não sei se usa. Então, vamos ver aqui. O texto primitivo, porém, dizia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, como se comprovará um dia, sem possibilidade de equívoco. Aí está a prova que substituem palavras que não eram, que foram ditas, né? E vou repetir, o texto primitivo dizia simplesmente: não renasce da água e do Espírito. E colocaram a tradução e a interpretação completamente diferente. Para se compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se atentar na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que no Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. E hoje a gente sabe que o que formou a terra foram as partículas do Pai, Mãe, Criador primordial, como eu já expliquei na ciência da espiritualidade. Que o Criador lança, fala mais alto, senão fica. O Criador lança suas partículas, espaço, as quais partículas essas que são em luz e tem um formato assim compridinho, e na ponta tem formas geométricas masculinas ou femininas, e vai por aí se formando.
E a Terra demorou bilhões e bilhões de anos, e a água se formou dentro da Terra, tá? Não como fala aí. A água se formou dentro da Terra depois que a Terra estava formada, em que aquele caldo, como o cientista dizia, é verdade, aquele caldo energético se condensou, porque as partículas se chocavam, elas são luz, são pulsantes e se chocam. Quando elas se chocam, elas pulam, vão para cima, o cosmos é frio e elas, quando vêm, já vinham esfriadas, e começou ali a se formar, durante bilhões de anos, a parte sólida da Terra. Por quê? Partículas muito pequenininhas. Então, demorou, pequenininha. Se condensou, aquela coisinha pequena se condensou, ficou ali, paradinha. E a atração, né? O magnetismo atraindo as partículas. Como nós estamos aqui, também somos atraídos pelo núcleo da Terra. A Terra tem um núcleo, né? Que é incandescente. Ela ainda tem um núcleo incandescente. E dali, acho que é dali que gerou os vulcões, né? De vez em quando ela dá aquele atrito, né? E ali no núcleo da Terra, então, é onde tem o inferno. Tem os infernos ali. E no fundo lá embaixo, nos vulcões também tem infernos, que vão as pessoas piores em crueldade daqui do planeta Terra, né? Que fazem crueldade. Eles vão para lá. Tem chamas. Eu pensei que o inferno não existisse, mas com as novas informações, estou divulgando que realmente é verdade. Já foram ditas essas informações. E depois eu também pesquisei aí e vi que dizer que tem um lugar, sim. Tem um lugar onde há chamas e que aquelas chamas ficam ali no espírito, queimando o espírito, mas o espírito não morre. Mas o que é que acontece? E deforma o espírito. E eu creio que são essas pessoas que vêm com deformações. Não são todas, que há espíritos que vêm com deformações ocasionadas por outros problemas, mas tem outros que vêm ocasionados pela queima do espírito que tiveram nesses lugares. Então eles vêm assim, ó, todos assim, com aquela corcunda atrás, todos assim, né? Às vezes nasce já com um problema de negócio torto aqui, né? Não é doença degenerativa, não sei, nasce assim. Então, essas coisas existem realmente. Então vamos lá para o Evangelho de novo. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que foram compreendidas inicialmente. Tal interpretação se justifica, ademais, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. 9. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do espírito de Deus, do Criador, né? Que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo. Saber-se-ia de onde ele veio, pois conheceríamos o seu começo,
Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Tópico 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Mateus 11. Se o princípio da reencarnação expresso em João podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias, que há de vir. Não há aí figura, nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica, dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para se ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, conforme a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Pelo amor, né? Depois acrescenta: ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreenderem certas verdades. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Esta passagem de Isaías é também muito explícita. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se houvesse pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teriam dito ainda vivem, e não viverão de novo. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida da alma, no sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem em princípio que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Está em Jó 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que sobrevenha alguma mutação? Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Tópico 15. O princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso nessas três versões,
ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo. A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Isto é, voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida, espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se de preferência a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei porque a ela voltarei. Jó parece colocar-se após a morte no intervalo que separa uma existência de outra e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, razão para duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmado por Jesus Cristo e pelos profetas de maneira formal. Donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Um dia, suas palavras constituirão autoridade quando a esse ponto, bem como em relação a muitos outros, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas. Mas a essa autoridade religiosa vem juntar-se do ponto de vista filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza, pelos seus resultados, ela se evidencia de modo a bem dizer material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Este princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Bom, eu vou anotando, eu parei e já converso com vocês mais um pouco. Bom, Evangelho, tá aqui, página. Então, senhores, hoje nós já temos muitas provas de que a vida continua com espíritos que vêm dar informações a médios, espíritos que aparecem usando o ectoplasma, né, das pessoas e aparecem a outras pessoas. Enfim, vozes, como eu já ouvi uma vez ir atravessando a rua e escutei, cuidado, mas não vinha ninguém, mas como eu não tinha olhado, né, não vinha nenhum carro, aliás, eu olhei para um lado, olhei para o outro, mas não tem ninguém, veio na minha mente. Então, hoje, nós estamos em junho, final de junho do ano de 1923, está acontecendo muitas canalizações, muitas psicografias,
também. Então, os espíritos estão se comunicando muito com médios, e os médios estão dando informações, muitos, aparecendo muitos canais no YouTube, dando informações, mas também tenham cuidado, porque tem gente fingindo que está recebendo, tem gente que não é médio e está dizendo que está recebendo. Então, o conteúdo que vale, o que temos que observar é o conteúdo e a sincronicidade que tem com outros médios, as informações. Um espírito vem num médio, e vem num outro médio uma outra casa, e vem outro médio uma outra casa. Então, a gente percebe que é o mesmo ser. Não totalmente pelo jeitinho, de falar, mas pela mensagem. Porque cada médium tem a sua maneira de ser também e recebe um pouco da maneira do seu espírito e também às vezes se nega a aparecer, vamos dizer, a falar ou a gesticular como aquele espírito que está dando a mensagem. Já repararam que tem espíritos, né, que vêm dar e o médium fica gesticulando muito, tem outros que fica paradinho. Mas aquele que fica paradinho, às vezes no outro médium que ele gesticula, ele sente mais em liberdade, ele vai. Mas é o conteúdo da mensagem, né? Que importa é o conteúdo. Que mais que eu tenho que falar? Então, o importante é a gente procurar evoluir no amor incondicional, porque é a única coisa que faz com que a gente evolua. Eu vejo aí na internet cursinho disso, cursinho daquilo, curso para evoluir, curso para disso, mas que cursos de ajuda são esses? Curso para desenvolver a mediunidade? A gente já vem com mediunidade. O desenvolvimento da mediunidade, que eu deixei para trás, é no centro espírita, trabalhando. Quando o médium fica lá trabalhando durante 20, 30 anos, que não foi meu caso, que eu larguei, ia para lá, eu larguei, ele desenvolve. Disseram que eu tenho todas as faculdades mediúnicas, todas, mas não desenvolvi, por quê? Larguei, porque eu tinha que ficar trabalhando. Dando passes, né? Incorporando, me neguei a incorporar, porque eu incorporei uma vez, gente, como é que se diz? Um sofredor, espírito sofredor. O médium incorpora para que ele seja doutrinado. Parece que eu estava morrendo, uma agonia. Nunca mais. Aí, quando eu ia também para ajudar na doutrinação, me botavam para eu ir receber. Não, então eu desisti de lá, para fazer esse trabalho. E eles precisam de muito médium para fazer isso, mas eu, sinceramente, que coisa horrível. Portanto, ser médium não é uma coisa maravilhosa como muita gente bota o médium nas alturas, não. E certos espíritos que se recebe também é braba a coisa, né? Então, não é bem assim. Os espíritos, por exemplo, que eu me neguei a receber, por exemplo, para trabalhar, o guia para entrar, como tem na Ubanda, né? O guia para entrar no médium, eu ficava com muito medo, porque o espírito do médium, ele sai para o outro incorporar. Nesse negócio de sair, sei lá, não sei o que pode acontecer, né? Então eu ficava com medo, porque quanto mais a gente sabe, às vezes a gente vai ficando assim. Às vezes o médium que incorpora, não sabendo disso, para ele, tranquilo, ele não sabe o que pode acontecer, então é tranquilo, ele recebe e não acontece nada, porque ele não fica com medo.
É verdade isso, né? É interessante, mas é. É como a morte. Muita gente, já sabendo o que acontece, que a gente pode ir para o umbral, ver o que é que a gente já fez anteriormente, mesmo nessa vida, já fica com receio. Aí já fica pensando, pô, ah, meu Deus, quando eu morrer, o que será? O que será? Eu estou procurando não ter receio. Já estou até me conformando se eu for para o umbral. O que eu tenho receio é o sofrimento do corpo, porque eu vi meu falecido tio sofrer muito antes de morrer. A minha tia não veio, acho que me criaram. Gatos sofrendo. Isso me traumatizou muito. A aflição, aquela coisa, me traumatizou. Aí eu fico assim. É o corpo, é o que eu vou sentir no corpo antes de embarcar para uma outra viagem, antes de embarcar para o Titanic. Titanic, né? Esse mês, domingo passado, aquele pessoal que foi no submarino, ver o Titanic, implodiu lá o negócio e morreu todo mundo. Eu vou dar, acho que a gente não pode julgar, mas eu vou dar a minha opinião sobre isso. Esses 5 seres, com tanto dinheiro, mal gasto. Gastar um dinheirão, sabendo que poderiam arriscar suas vidas para ver um monte de ferros enferrujados, né? Cheio de algas e outras coisas ali do mar. Para quê? Se a gente já sabia que tinham achado Titanic e já tínhamos visto através, muito sossegado em casa, através de filme, né? Para quê? Comentei isso com uma pessoa, um empregado de uma loja, até a gente comentando, porque estava dando a notícia. E sabe o que ele falou? Esse dinheiro todo podia ter sido empregado na África para aquela gente toda que está passando fome. E eu concordei plenamente. E lá nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm ruas e ruas e ruas e ruas com, como é que se chama? Aquela coisa de campismo, né? Barracas de pessoas que até têm os seus empreguinhos, mas que não conseguem pagar aluguel, e outras pessoas passando fome, metidas naquilo, no frio, no sol, porque não tem dinheiro. Então, um daqueles lá dos Estados Unidos podia ter escolhido uma meia dúzia de pessoas, pelo menos, e pagar o aluguel. Pode pagar um aluguel mais barato, pronto, né? Né, gente? E aí aconteceu o que aconteceu, então. Aconteceu o que aconteceu. Agora, uma pessoa que também tem muito conhecimento, que até faz viagem astral, e ela deu essa opinião que eu vou dar para vocês. Porque a esposa de um deles era bisneta de uma daquelas famílias que viajou no Titanic. E a espiritualidade, para a pessoa pagar o karma, ela trabalha com magnetismo, né? E além do magnetismo, ela prepara o espírito da pessoa para a próxima reencarnação. E veja só, ela era casada com esse homem, né, que não tinha nada a ver, né, com a família, e a pessoa deu a sugestão que esse cara poderia ser daqueles que
que comandaram o navio que tiveram culpa do que aconteceu. Porque tiveram culpa por causa da alta velocidade, por causa disso e daquilo, né? Não deu tempo do navio desviar, porque em alta velocidade não dá tempo, tinha que diminuir bastante, tinha que ir na... Ah, mas ele quis mandar botar mais, né? Eu não sei como é que eles descobriram isso. Ah, foi a sobrevivente que contou, né? Bom, e veja que ele errou de novo? Deve ter sido sim, porque ele errou. Já tinham avisado que poderia acontecer, que ele tinha que fazer isso e aquilo, e aconteceu de novo. Quer dizer, reencarnou e não se endireitou. Vai ter que reencarnar novamente. E dessa vez vai para uma terceira dimensão pior do que essa. Acho que não vai para um umbral, não, mas ele não vai, mas vai para uma terceira dimensão. Que coisa, né? Aí ele deu essa ideia que pode ter sido um deles. Acredito que sim. Aí juntou aqueles todos. Um bom clarividente pode descobrir isso, hein? Vamos ver se aparece algum vídeo aí na internet de algum clarividente ou alguma clarividente, né? Falando sobre esse acontecimento, né? Que eu gostaria até de saber se a possibilidade de ser isso, verdade como muita gente moça aí também já está indo embora, e agora tem alguns falecimentos que nem é karma, não é nem para nascer em planetas primitivos, não. Tem alguns falecimentos de pessoas de idade que são extraterrestres, ficaram aqui presos, né? Reencarnaram, e estão resgatando para levá-los para o planeta de origem, tá, gente? Então, não fiquem com pena de seus idosos, porque seus idosos pode ser até um ser extraterrestre que agora finalmente vai para o seu lar verdadeiro. Bom, então fico por aqui e até o próximo vídeo. E não esqueçam, amor incondicional.